De olho aqui em Infracommerce, tá? A gente está num fundo aí que pode se tornar bem importante. Já aconteceu algumas coisas bem interessantes aí que a gente vai olhar, tá? Mas pode ser aqui o início de uma tentativa de reversão, tá? Ainda é muito cedo, mas já tem alguns indícios para a gente dar uma olhada e tentar projetar aí os cenários para as próximas semanas, tá? Então vale a pena ficar até o final desse vídeo. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Infracommerce e FCM3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tá? Se a gente realmente vai sair dessa tendência de baixa, a gente tem muitos desafios aí pela frente. É um cenário que antes era um pouco mais simples, mas depois daquela perda daquela região do 1,50 que foi fundamental, se tornou um cenário bem mais complexo e agora a gente chegou num novo provável fundo. Vamos ver tudo que precisa acontecer nessa região para realmente a gente formar um fundo nessa zona ou se vai ser apenas aí uma parada para continuar a queda, tá? Então vamos ver todos esses detalhes importantes. Antes de a gente continuar, como sempre, no final do vídeo, nosso canal de criptomoedas, cliquem lá, se inscrevam, tem muita coisa boa no mercado de cripto também, já subiu muito, vai subir muito mais, e quem não acompanha vai acabar se arrependendo, então já se inscrevam lá também. E vai ficar mais duas análises importantes para vocês darem uma olhada. O mercado corrigiu bastante, a bolsa pode estar aí no final do seu movimento de queda e já tem muita coisa boa aparecendo. Então já deem uma olhada nos outros vídeos, vai ficar tudo aí no final do vídeo de hoje, tá? Então vamos lá, gráfico semanal. Destacando, como sempre, tá? O como essa região era importante e o porquê a gente não poderia perder essa zona de 1,50, tá? Quando a gente estava aqui, a gente trazia justamente o quanto essa zona é importante e a queda e a perda dessa estrutura ia trazer esse forte movimento, tá? Que foi o que aconteceu. Depois a gente poderia ter uma parada aqui na região do R$1. Passamos em linha reta. Então, infelizmente, foi só movimento aí de baixa. Todas as tentativas de recuperação falharam, tá? Inclusive, quando a gente quase retornou aqui nesse fundo também, eu cheguei até a lançar um vídeo especial só para esse dia, tá? Se a gente tivesse fechado acima aqui, teria sido também um belíssimo sinal. No fim, a gente fechou péssimo, perdeu também e mais um movimento de baixa, tá? Então, depois do 1,50 não teve mais nada assim relevante que pudesse chamar atenção, tá? Agora, o que que a gente tem nessa região do semanal? O maior volume tá aqui, tá? Então a gente já estava com um volume muito alto nessa região e agora a gente teve um pico maior ainda nessa semana passada. E essa semana a gente está justamente dentro dessa barra, tá? Então, pelo semanal já dá para ficar de olho. A gente vê que o volume aqui está começando a aumentar, tá? A gente ainda vai precisar de um bom tempo para chegar perto disso aqui, mas a gente já está começando a aumentar. Isso também já é uma boa indicação. E agora pelo gráfico diário, a gente vai ver aqui também, ó, justamente a volta para esses 50 centavos, ó, a gente teve essa barra no dia 13 de maio, com esse volume grande. Depois a gente teve 4 dias tentando dar sequência à queda e não conseguiu. Então, para mim, esse retorno aos 50 centavos aqui pode ser o início de um pivô que vai gerar uma formação de fundo, tá? Então, já para encurtar um pouco o caminho, a gente não tem qualquer sinal ainda de reversão de longo prazo para as ações da Infracommerce, tá? Ela tá barata, tá? Eu acredito que é uma oportunidade muito boa, mas pelo gráfico a gente ainda vai ter muito chão pela frente para conseguir formar algum cenário aí sólido, tá? Porque pra gente fazer uma alta nesse grau assim de força que nem foi essa queda é muito raro de acontecer, não dá para contar, tá? E a gente já tem aqui alguns indícios que dá pra gente traçar o nosso cenário mais provável e a gente vai fazer tudo isso agora, logo depois que quem não for inscrito se inscrever para dar aquela ajuda bacana demais pro nosso canal e pra gente continuar crescendo. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, vocês ajudam demais, tá? E vocês que assistem bastante também o canal aqui, já pensa em se inscrever também, ajuda muito a gente, tá? Se estão gostando do nosso conteúdo também, deixa aquele like, ajuda muito, e também deixa um comentário, gosto da ação, não gosto, preço médio, vão comprar, já estão comprado, dá um oi, qualquer coisa,
deixa aí também. Isso aí aumenta nosso alcance, nosso engajamento e a gente consegue chegar com o nosso trabalho para mais pessoas, tá? Temos também a nossa área de membros. Clique no botão Seja Membro, tem muito conteúdo exclusivo, tem um vídeo explicando os benefícios de cada uma das categorias. Sempre que o Bovespa cai, surge um monte de vídeo lá, entra muito conteúdo, porque sempre tem boas oportunidades e tem coisa que só entra na nossa área de membros, tá? Também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, para tentar encontrar no gráfico boas oportunidades, boas regiões de compra, tá? Clique aí no primeiro link da descrição, tá? Vocês vão ter acesso vitalício ao conteúdo e a nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem um preço baratinho e ficou para sempre lá na nossa comunidade, tá? Então, seguindo aqui, vamos olhar o gráfico diário, tá? Para mim, o gráfico diário tá mostrando uma belíssima reversão de curto prazo, tá? Onde a gente iria fechar esse gap. Então, é um curto prazo aí de 30%, mas é um curto prazo. Então, para mim, a gente está formando este movimento, tá? E esse movimento me interessa muito, tá? Porque o ideal é que a gente feche esse gap e volte a cair, tá? Porque para quem acompanha aqui o canal há bastante tempo sabe o quanto eu gosto desse indicador aqui de volume de negociação. Ele é muito útil para identificar formações de fundo de longo prazo e eu gostaria justamente de ver esse movimento. Ó, vem aqui, fecha, volta, bate aqui, sobe, aí bate nesse fundo aqui, nesse fundo anterior rompido, né? Volta, isso aqui vai gerando um volume elevado, tá? Então é muito difícil uma reversão de longo prazo ser formada com apenas um toque de fundo. Então, para quem gosta da ação aí para longo prazo, acaba tendo que ter uma cautela um pouco mais redobrada, tá? Principalmente para quem gosta de usar aí mão muito pesada, tá? Nesse tipo de ação, geralmente, o ideal é ser uma mão bem leve. Mas o que a gente pode projetar então? A gente deve, não muito demorado, vir testar esse fundo perdido aqui dos 90 centavos, e enquanto a gente não tiver um volume de negociação que seja forte o suficiente para se opor a essa região, a gente não vai conseguir ultrapassar essa zona, tá? Então a gente bate aqui e volta, ou a gente bate aqui e volta, para depois tentar um segundo movimento de alta, tá? Então não existe qualquer sinal de reversão de longo prazo nas ações da Infracommerce. Vale a pena vocês terem cautela, aguardar aí uma formação de uma estrutura de alta, de repente voltar ao fundo anterior. Então aí depende muito da estratégia de cada um, mas tenham cautela porque precisa muito arroz com feijão aqui para a ação da Infracommerce começar a valer a pena de novo, tá? Então para quem pensa no longo prazo, claro, não vai se preocupar muito caso caia um pouco mais, mas fiquem preparados para um movimento que pode demorar bem mais tempo, tá? Mas essa já começa a ser uma região bem interessante, principalmente se a gente não perder esse fundo da semana passada. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação, você sabe, deixe nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!